TED, ele tá sem remédio há quanto tempo? 4 meses. O fato de saber a hora de intervir e como intervir, saber identificar as crises dele, gente, isso é o melhor de tudo, é sem entupir o bichinho de medicamento. Há quanto tempo o Brucinho tá sem medicação? Desde fevereiro. No momento que tu consegue entender como funciona, nossa, ver eles dormindo bem, acordando bem, meu Deus do céu, vale muito a pena. Quanto tempo tem que tu tá sem medicar? Nossa, Thaís, já deve fazer 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E eu acho que esse movimento da virada, ficar independente, acho que foi assim, a melhor coisa do programa. Quanto tempo a Bri tá sem medicação? 70 dias. Antes eu era assim, eu só acreditava que só melhorava com remédio. Como já não estava mais funcionando o remédio, aí eu já achava que era o médico que não funcionava e eu já queria ir para outro médico, mas aí quando chegava lá, era a mesma coisa. Elas estavam praticamente a mesma coisa. Há quanto tempo a Charlotte tá sem medicação? 5 ou 6 meses já. Eu dei citoplante pra aluna. E a aluna hoje pesa 27 quilos e a citoplante é proporcional àquilo. Então fica muito caro a citoplante. Em menos de um mês eu liguei pra veterinária e falei, escuta, o negócio que é milagroso não tá funcionando. Ela virou pra mim e falou assim, desculpa, mas isso você vai ter que usar o resto da sua vida. Quanto tempo você tá sem medicar a aluna? Desde o ano passado. Olá, sejam bem-vindos donos e donas de pets alérgicos de todo o Brasil. Finalmente chegou o dia. Eu sou Thaís Brown, sou terapeuta veterinária, expert em alergia animal, criadora do método VBP e eu serei a sua guia na jornada do domínio da alergia animal. E aqui eu vou te mostrar como funciona o processo da crise ao controle até a manutenção de forma saudável, independente da raça, do porte, da idade e do grau da crise. Eu vou te mostrar o caminho com estudos de casos de como eu ajudei alunas e alunos, pessoas comuns que nem você, com as suas devidas profissões, advogadas, psicólogas, professoras, banhistas, donas de casa. Independente de qual ocupação delas, pessoas normais que vivem a correria do dia a dia com o tempo curto e que aprenderam o que era essencial em suas vidas para chegar ao domínio da alergia. E sabe qual é o melhor disso? De forma saudável, sem efeitos colaterais da medicação, te reconectando com a sua essência, a natureza e adaptando ao seu estilo de vida. E nessa semana eu quero que você tenha a oportunidade de ser iluminada com um novo olhar, de saber que durante muito tempo você foi condicionado a concentrar toda a sua atenção na doença e não no doente. E essa é a chance de se capacitar e aumentar o seu nível de conhecimento, redirecionar a sua atenção para o que gera resultados duradouros. E eu tenho certeza que quando você assistir e assimilar tudo que você vai ver nesses 3 episódios, nunca mais você vai conseguir olhar para a alergia do seu pet com o mesmo olhar. Você verá o que você faz e sem saber está te atrapalhando no processo do domínio. De como você também deve proceder, o que você deve usar de forma planejada para o seu animal, de como que você pode descobrir o que faz ele entrar em crise e qual é o caminho para o domínio da alergia. Ou seja, ter liberdade, baixos custos e a chance de cuidar dele em casa para dominar a alergia de forma saudável e oferecendo qualidade de vida. Eu sei que há muitos tutores com ceticismo apurado, afinal, desde 2019 eu realizo esse evento e eu conheço o perfil de cada tutor que participa. Inclusive, eu vou te apresentar aqui algum desses perfis. E muita gente chega aqui descrente e pensando, mas isso é mais uma promessa vazia, eu já tentei de tudo. Se a tecnologia não resolveu com os remédios, como é que essas coisinhas naturais aí vão? São muito fracas. Isso deve ser golpe. Não é possível. Talvez esse seja o seu caso, talvez não, mas esse é um dos motivos que eu trago dezenas de pessoas reais falando sobre suas transformações. Pessoas que estavam exatamente aí no mesmo lugar que você hoje. Pessoas que buscavam solução em um frasco, uma pílula ou uma injeção. Assim como eu acredito que você também tem ou já teve esse pensamento. Mas hoje essas mesmas pessoas utilizam ferramentas para dominar. Ferramentas essas que você vai conhecer aqui. Porque eu sei que para alguns essa realidade pode ser algo muito distante, improvável, até mesmo impossível. Simplesmente pelo fato de ainda não ter a capacitação adequada e nem o conhecimento para cuidar de um alérgico.
Mas felizmente, para milhares de pessoas que quiseram essa vida, isso já é realidade. Ele está sem placa, não está se coçando mais, ele dorme a noite toda. Eu consegui controlar a minha cachorra sem auxílio desesperador. E ele com 3 vezes ela tá sem corticoides. Tá sendo uma bênção pra mim. Hoje o Spike faz mais de 3 meses que ele não tem uma crise. E mesmo se ele entrasse em alguma crise, como ele já entrou lá no começo, eu sei como resolver. Como eu falo, não é milagre. A doutora Bela ensina como tratar o nosso câncer, sem remédio pesado. A gente fica muito feliz de ver o quão saudável ele tá e a gente consegue tratar e cortar os sintomas. Quando tem alguma crise, a gente consegue lidar sem nenhuma histeria, a gente consegue lidar com tudo de uma forma muito mais tranquila. Hoje eu tenho inúmeras ferramentas para poder contornar qualquer crise. Vamos passar pela castração. Ela foi castrada, então foi uma cirurgia e mesmo assim a pele dela está super controlada, a alergia está tranquila. E o melhor de tudo, os gastos diminuíram bastante, porque eu posso cuidar da minha pequena com recursos do meu próprio quintal. Conhecimento é liberdade. Aprender, conhecer e proporcionar para eles esses momentos assim de tranquilidade. E antes da gente começar, eu quero que você use um bloco de notas para essa semana aí. E anota o primeiro aprendizado, que isso já faz parte do conteúdo. Conhecer, aprender, maleabilidade e então oferecer qualidade de vida. Conhecimento é liberdade. E esse é o primeiro aprendizado desses 3 episódios. Grava isso. O que eu vou te apresentar aqui, você não encontrará em lugar nenhum da internet e nem com ninguém. E eu sei, porque quando eu precisei disso, eu não tive ninguém para me ajudar. Sim, tutor, eu sou um pouco como você. Eu nem sempre fui a doutora Thaís, expert em alergia, e talvez você olhe para mim e pense que eu nunca vou conseguir te entender, que eu nunca senti o que você está sentindo, mas eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já passei por isso antes. Eu também sou uma tutora de pet alérgico como você. O meu primeiro alérgico ele foi um bulldog inglês chamado Benjamin. Hoje o Ben virou estrelinha, ele voltou para o céu dos cachorros, mas ele me deixou muito conhecimento. E esses ensinamentos começaram quando o meu gordinho tinha 6 meses. Antes disso, ele nunca apresentou nada. E nessa época, há quase 13 anos, eu era apenas uma acadêmica de veterinária. E ali no 6º mês, o Benjamin começou a sequência de crises dermatológicas. Elas iam e vinham a cada 45 dias, mais ou menos. E eu tratava ele que nem a maioria, indo no veterinário com a estratégia convencional. E por pensar de forma limitada naquela época, eu tive gastos que eu nunca planejei. Urgência médica, tratamentos sequenciais, alimentação especial. E assim eu fiz tudo que estava no meu alcance. E que, muito além do que a maioria está fazendo hoje. Eu consultei professores, livros, artigos científicos, alguns vets. Eu estava vivendo o famoso ciclo vicioso, que foca na doença e não no doente, que eu tanto falo. Sintomas, tratamento medicamentoso, término na medicação e em pouco tempo os sintomas voltam. Mas eu não aceitava isso. Por que um alérgico humano pode ter sua alergia dominada e um pet está sentenciado a viver à base de medicações pro resto da vida? O meu Benjamin foi combinado a nunca mais sair de casa pelo veterinário depois da última crise, porque ele teve bloqueio de via aérea. Agora imagina eu nunca mais sair com um cachorro que desde que nasceu vivia como um cachorro, tendo uma vida livre. E agora eu teria que trancafiar um bulldog num apartamento pequeno? E hoje eu te digo que uma decisão dessa afetaria fortemente o 6º pilar dele, que é um dos mais fortes e comuns gatilhos de crise atuais. A gente vai falar dele, os gatilhos, no episódio 2. Tá? Abrindo um parêntese aqui, o Benjamin ele foi o pet que eu pude dar liberdade. Mas eu vim entender a real implicação do 6º pilar foi com a minha segunda alérgica, a Lala Maria, a minha demônia de estimação. O apelido carinhoso veio depois da adoção. Eu adotei a Lala adulta, cheia de manias, comportamentos que eu detestava. Se a Lala fosse um personagem, eu chamaria ela de Vandinha. Mas não era sem motivo. Ela passou por muitos traumas nos primeiros anos e no meio da pandemia ali, ela começou a manifestar um dos primeiros sinais de um animal alérgico. E ela veio como uma segunda mensageira de algo que eu precisava aprofundar no mundo dos alérgicos, as dores da alma. Então vamos fechar o parêntese e vamos retornar para a história do Benjamin.
Você já imaginou um humano se submeter a uma vida que um pet alérgico vive? Imagina o seu filho, a sua filha vivendo dessa forma, com remédios contínuos. Como é que seria o seu organismo? Qual seria a qualidade de vida desse ser humano? Você conhece alguém que toma remédio de uso contínuo para coceira, que não pode nem sair de casa para nada? Que toma antialérgico de forma controlada todos os dias para ter alívio? Foi então que me deu um estalo. Eu manifesto sintomas alérgicos desde os 8 anos. Eu já controlei diferentes crises por variados gatilhos que surgiram em períodos diferentes. Eu domino a minha alergia. Eu não preciso ficar esperando uma crise vir, eu só preciso me manter equilibrada, fazer a minha manutenção saudável. Eu decidi ir contra tudo que era recomendado. Contra o tratamento convencional, eu comecei a desenhar um jeito novo, um jeito saudável que encaixasse para as necessidades do bem. Que não fizesse ele ter aqueles efeitos colaterais e que não me levassem para um novo tratamento, que ele não ficasse engessado ali, sem possibilidades. Eu queria liberdade. E não foi nada fácil. No começo tudo era mato. Eu tive muitas dificuldades para montar algo para ele. E todo mundo ao meu redor repetia a mesma coisa. Tem que dar remédio. Ah, vai ser assim para o resto da vida. E eu não aceitava. Mas eu fui lá, tentei de novo, errei. Eu cobri as brechas do erro. Novas situações apareciam, as crises voltavam. Eu cobria brechas até que chegou um determinado momento que eu comecei a colocar tudo na ponta da caneta. O que eu fazia, o que eu deixava de fazer, conciliando com o meu conhecimento de uma academia. E aí eu fui montando uma equação, considerando pontos que até hoje eu afirmo com toda a segurança que 99% do mercado não considera. E dessa forma, pouco a pouco, eu fui acertando. O Benjamin foi tendo uma vida normal. Ele ia à praia, ele brincava na praça, no parque, chegava em casa, eu aplicava todos os cuidados necessários da sua manutenção saudável. E os anos se passaram, eu me formei, após o dermato chegou, fiz outras especializações e percebi que a alergia era tudo que eu amava falar. Eu acredito imensamente que o nosso propósito de vida está ligado diretamente com a nossa maior insatisfação e a nossa maior conquista. A minha maior insatisfação era ver o meu pet e os demais alérgicos, como eles eram tratados pelo sistema que a estratégia convencional cria, onde tutores e vets estão se tornando inimigos, as medicações difamadas e os pequenos piorando cada vez mais. Porque antes de ser médica, eu já era tutora. Eu já tinha experiência na prática dos dois lados. Então não demorou muito para eu perceber que o principal responsável pelo controle de crises e o domínio da alergia dos pets não era o veterinário, não era o remédio, era o tutor. Então, para que esse tutor que tanto almeja ter um pet saudável consiga realizar os seus sonhos, ele precisa ter, no mínimo, conhecimento para se ter um pet alérgico. Porque absolutamente tudo que envolve alergia está dentro de casa, nos lugares onde o teu pet frequenta. Bom, quando eu comecei a atender em consultório, logo de primeira eu não aplicava isso nos meus pacientes. Eu era nova, eu estava entrando no mercado, recebendo várias propostas. Como é que eu ia chegar de 2 pés na porta fazendo tudo diferente? Eu não queria ter essa dor de cabeça para mim. Eu precisava me bancar, eu precisava bancar minhas contas. Eu estava casada e com uma filha, e eu e meu marido trabalhando dia e noite. Mas aquilo me incomodava imensamente. Ele via isso em mim. Daí um dia ele me disse: Thaís, você só fala disso. O quanto que você é contra, o quanto que te dói para escrever, o quanto que você fica frustrada quando as medicações dos seus pacientes acabam. Por que você não aplica o seu método? É só nisso que você acredita? Eu lutei contra os meus demônios internos, contra o convencional e, enfim, eu resolvi aceitar a minha missão. Logo, eu redirecionei a atenção dos meus clientes. Eu fui substituindo uma a uma as medicações recomendadas para alergia, indo de contra a maré do tradicional, literalmente abrindo o caminho das matas no mundo dos alérgicos e substituindo o convencional por práticas que traziam os resultados que os tutores almejavam, por ensiná-los a ver como eu via o Benjamin. E nesse processo, ensinar a eles as ferramentas necessárias para então ter a tão sonhada autonomia. E aconteceu com os primeiros 10, 20, 100, 200 tutores
E nesse mesmo período foi quando eu também passei a falar sobre controle de crises e domínio da alergia nas redes sociais. Eu vi que o meu trabalho era muito limitado dentro de um consultório. E para disseminar esse conhecimento e fazer diferença na vida de milhares de pessoas, eu não poderia me prender a um espaço geográfico e nem físico. Eu precisava me dedicar mais e atingir mais pessoas assim. E assim, eu escutei o meu chamado. Ele tem falado cada vez mais claramente comigo. Eu não precisava só consultar os animais, esse não era o caminho adequado. Eu precisava treinar tutores para cuidar dos seus pets alérgicos, pois são eles que estão todos os dias com os animais. E tudo que envolve a alergia dos seus pets está, debaixo dos seus olhos. Portanto, eu precisava fazer os tutores entenderem que o seu papel na vida dos seus animais não era na plateia, mas no palco, que eles deviam ser os protagonistas. E foi assim que eu decidi sair 100% do físico, do consultório, para me dedicar a viver 100% do digital. Onde aqui, em 1 hora, eu falo para milhares de pessoas. E assim fazer com que mais tutores consigam dominar a alergia de forma saudável. Independente do grau da crise, do porte, da raça ou da idade, sempre nos seus termos. E hoje eu não consigo mais contar. Porque todos os dias eu recebo depoimentos, directs, vídeos de pessoas que chegaram lá, de pessoas comuns que decidiram pelo protagonismo, para oferecer qualidade de vida ao seu animal. Desde 2019 no digital, tirando as algemas das mãos e a venda dos olhos dos tutores, trazendo consciência para direcionar a atenção para o que é necessário. E hoje eu estou dividindo isso com você, porque eu acredito que todos os tutores e animais alérgicos têm pelo menos o direito de decidir por qual caminho querem andar. E depois dessa semana você vai ter o conhecimento e o direito para decidir em qual direção você quer andar. E esse é o meu trabalho. É disso que eu vivo e esse é o meu chamado de vida. Pois hoje eu sei que somente com a capacitação e o treinamento, um tutor de alérgico poderá alcançar autonomia e ter liberdade com os seus animais. Se tiver que gastar, que gaste com consciência, sabendo por que está fazendo aquilo e prevendo os resultados daquilo. Porque quando a gente gasta com consciência, aquilo é eficaz, não é gasto. A sua percepção passa a entender como investimento. Investimento para a saúde física e mental sua e do seu animal, para desfrutar de uma vida feliz, ao lado de um tutor que evoluiu para cuidar dele. Você viu que tudo que eu te mostrei até agora, eu não falei de produto, de remédio, eu não apontei culpados ou eu dei dicas de receitas milagrosas, de exames, de nada disso. Mas tudo o que eu te mostrei até aqui já tem reflexões do método. E olha, tem gente que nem percebe isso. Você vai ouvir coisas aqui que você vai ficar, mas eu sempre ouvi o contrário. Eu sei, foi exatamente assim que você foi condicionado para agir. Pela estrutura da estratégia convencional. Ela programa tutores a pensarem, sentirem e agirem em 4 comportamentos distintos que se misturam durante as 4 fases da jornada do tutor de pet alérgico. E se você respondeu a pesquisa da jornada do domínio da alergia animal, já sabe do que eu estou falando. Mas para quem não respondeu, eu vou revisar junto com você para você se situar e não ficar perdido. Na fase 1 da jornada, descobriu os sintomas. Não sabe se ele é alérgico ou não. Pode ter levado ali no primeiro veterinário do seu pet, normalmente é aquele que deu as primeiras vacinas, deu uma pesquisada na internet ou tentou algumas diquinhas aí de grupos e pode até ter tido resultados momentâneos. O fase 1, ele é um adolescente no mundo da alergia. Ele pode ser um adolescente centrado, que escuta os mais velhos e aprende com os erros dos outros, ou ele pode ser um rebelde. Por ele já ter lido muito, já ter pescado várias dicas, ter discutido em grupos de WhatsApp, ele acha que sabe demais e que tudo se resume a uma visão estreita. Já na fase 2, ele foi para o primeiro VET e está procurando o segundo ou já passou por diversos clínicos gerais. E nesse momento ele pode ter descoberto ou não que ele é alérgico. Ele segue na estratégia convencional, focando na doença e qual remédio vai resolver e não no doente.
E o mais importante aqui, ele começa a desenvolver os primeiros traços de um tutor imediatista, que segue atrás de resultados instantâneos. Porque nessa fase, muita coisa surte efeito rápido. E nem precisa ser um remédio tão pesado, porque o organismo ainda não foi tão debilitado, ele responde a muitas substâncias. O fase 2 eu comparo com um adulto que saiu na casa dos pais. Ele pode estar tendo sucesso, ele está tranquilo, e aí ele fez algo que deu certo para ele. Ele repete frases como, menina, é só fazer isso. Hoje em dia, é só fazer isso que dá certo. E no mundo dos alérgicos ele fala, é só trocar ração, é só mudar para alimentação natural, que resolve. Esse é o de sucesso. Mas teve aquele que já tentou tudo isso e ainda está correndo atrás de resolver os seus problemas. A fase 3, ele já foi a pelo menos um especialista em dermatologia. Ele tem um diagnóstico da alergia, entretanto, ele segue na estratégia convencional e com isso eles seguem focando em novos tipos de medicação direcionadas a alérgicos que são usadas abusivamente e que não são a solução. E nesse momento, um novo comportamento pode estar sendo instalado, o tutor hipocondríaco, que cegamente corre atrás dos remédios que resolvem o problema. Nessa fase, ele está ensaiando o uso desses produtos, ou está fazendo uso desses produtos agora e está vendo o resultado, e acha que é isso e pronto, ou ele está percebendo que o produto está parando de funcionar, ou quiçá sem efeito algum e já está pesquisando o próximo VET. E quem é o fase 3 na nossa analogia? É a pessoa que acabou de se casar, de se juntar com alguém. Ela está vivendo aquela paixão ardente, está no paraíso, está na vida dos sonhos, onde tudo é perfeito. Ou está começando a enxergar defeitos no seu companheiro, nos seus comportamentos e refletindo se realmente fez a escolha certa. A fase 4. Ele já foi a mais de 2 especialistas. Os produtos já pararam de funcionar. Probabilidade altíssima de estar lidando com efeitos colaterais gravíssimos e sintomas crônicos e decidiu seguir o caminho sozinho. E aqui o comportamento do tutor diqueiro pode surgir. Aquele que sabe de cor a estrutura do tratamento convencional, já conhece todos os protocolos convencionais, sabe quais os exames que vão ser passados, o que será falado em consulta e não quer repetir novamente os mesmos processos. O fase 4 está buscando algo totalmente novo e fora da mesmice. Ele quer que as coisas deem certo, mas não quer mais cair no mesmo erro. E eu lhe afirmo com toda certeza que você está em uma dessas 4 fases. Pensa comigo. Se todo mundo faz a mesma coisa, segue a mesma trajetória, desenvolve os mesmos padrões comportamentais e todos estão caminhando para a mesma direção, com os mesmos problemas recorrentes e dificuldades, e no fim nada resolve, você concorda que tem algo errado nessa estrutura de controle de crises convencional e de tentar dominar a alergia, nessa forma que você foi apresentado e condicionado a seguir? O ponto que importa aqui é que, independente de qual fase você esteja, agora você está no lugar certo. Para o tutor da primeira e da segunda fase, eu peço que você tenha paciência e muita atenção nessa imersão. Talvez você ainda não passou nem pela metade que os outros tutores passaram e ache que não é o caminho para você. Porque você ainda acredita na estratégia convencional, que ela vai te oferecer a solução para te ajudar nesse caso. Porém, existem 2 formas da gente aprender. Errando e passando pelo caminho do erro, ou aprendendo com o erro dos outros. E aqui você tem a segunda opção. E para os tutores de terceira e quarta fase, essa semana de imersão é tudo de mais importante que você precisa fazer nos próximos dias para se livrar da prisão desse ciclo vicioso e seguir para o caminho da saúde e bem-estar para o seu animal. Principalmente da sua também, porque eu sei exatamente como é que a gente fica quando eles estão em crise. Então vamos lá. Eu responsabilizo a falta de domínio da alergia e o excesso de crise dos animais em 4 principais erros que os tutores foram condicionados a cometerem. E você vai conhecer esses erros aqui a partir de hoje. Você vai ter o direito de decidir se você quer continuar cometendo esses erros ou se você almeja de verdade se tornar um tutor capacitado para cuidar de um alérgico. E o primeiro erro,
que é a base de todo descontrole, é o foco. Para fazer uma explicação mais didática, eu vou me levantar aqui. Imagina que a lente dessa câmera são os seus olhos e você está aqui comigo me vendo na sua frente. Quando eu aproximar minha mão da câmera, você vê os detalhes da minha mão, mas não vê tanto o meu rosto e nem a parede aqui atrás. Porque você está focado na minha mão. E isso é o que acontece quando você define o que é mais importante e esquece o resto. Mas se eu chamar a sua atenção, ei, olha para mim, eu jogo o foco para o meu rosto. A minha mão fica embaçada e você vê os detalhes do meu rosto. Mas não vê tantos detalhes da minha mão. Isso é foco. Agora imagina que você está com um animal que acabou de passar por um tratamento baseado na estratégia convencional, a crise diminuiu ou desapareceu, e tutores de segunda e terceira fase aparentemente vão achar que está tudo bem, que você resolveu a crise aguda que ele estava. Naturalmente, o seu cérebro relaxa, porque ele sempre vai focar em alguma coisa. No caso, ele estava focando na crise. E pela natureza do ser humano, após superar um problema, nós relaxamos e direcionamos a nossa atenção para um outro lugar. O problema acontece pela estrutura antiquada da estratégia convencional. Eu observo isso porque quando se trata de um animal alérgico, em que o tutor ele não sabe o motivo da alergia, não entende que a alergia é mutável, que novas causas podem surgir em questões de dias ou meses, que os exames não te dão um diagnóstico vitalício, que o tratamento tem prazo de validade, e se ele estiver exposto à causa, novamente eles começam a aparecer, os sintomas. E após isso, as crises alérgicas. É probleminha de pele aqui, é probleminha de pele aqui. Isso por quê? O foco está na doença e não no doente. No caso, o PET é apenas a consequência do tratamento. Chega um momento em que ou você descobre o diagnóstico ou tem a suspeita que o seu animal está em um grupo distinto de PET. Ele é portador de uma doença de um tipo crônico. Imagina um grupo de bulldogs, um grupo de goldens e um grupo de SRD. Quando o seu animal é alérgico, ele não faz mais parte desse grupo, nem desse. Agora ele faz parte de uma categoria especial, a que engloba todos os animais alérgicos, independente de raça, do porte ou da idade. Para os tutores ainda novos nesse mundo, os atópicos são um tipo de alérgicos. Nós temos mais duas categorias que vamos falar no episódio 3 dessa semana. Uma doença crônica significa que ela é multifatorial, ou seja, elas são causadas por vários motivos. Então, guarda essa informação e concentra o seu foco nisso. Aí o tutor, ele troca de veterinário. Insatisfeito com os resultados, ou às vezes até pela própria orientação do veterinário atual, ele faz isso. Aí ele começa a sua jornada. Um protocolo do zero. Ele muda pouca coisa e aquilo para de funcionar. Então ele muda de veterinário e ele começa o protocolo do zero. Faz as mesmas coisas e para de funcionar. E aí ele passa para um especialista. Usa outras coisas mais fortes e vai parando de funcionar. E por aí vai. Tudo isso para quê? Combater as crises. Mas espera. A alergia não é uma doença crônica? Ela não é multifatorial? Causada por vários motivos? Os remédios estão combatendo o quê? Sintomas. Ou seja, eles combatem a consequência do problema, a doença, e não a causa que está em compreender o doente. Todo o ecossistema foca na consequência do problema. E quando essa prática é realizada com remédios alopáticos, na maioria das vezes resolve o que está por fora, mas a prática repetitiva agride o sistema imunológico. E esse é um dos motivos de só funcionar enquanto ele está tomando. E no início, quando para de tomar ou já extrapolou o limite do corpo, tudo volta e volta pior. Porque baixa a imunidade do animal, que é um dos gatilhos de crise de um alérgico. A gente vai falar mais sobre gatilhos no episódio 2 dessa semana. E sendo assim, só combatendo os sintomas com remédios que mexem com a parte interna do animal, você vai voltar à estaca zero. Então, o tutor ele começa a se sentir num cabo de guerra. Porque o foco está no lugar errado. O foco está na doença, nos sintomas, nos remédios. Aí sempre vem o questionamento. Qual é o melhor para aquela crise?
sempre tendo toda a sua atenção na consequência do problema. Isso não é domínio da alergia. Mas então, o que é domínio da alergia, doutora Thaís? De uma forma bem simples, direta, é entender as necessidades do próprio animal. Grava essa frase no seu caderno de anotações aí. Entender a necessidade do animal. Também entender que a alergia é mutável. Hoje ele pode ser alérgico a uma coisa, mas daqui 6 meses essa coisa pode ser outra. E mesmo assim controlar. É saber investigar o que leva ele a entrar em crise. É saber a importância de realizar uma manutenção saudável, onde os cuidados diários precisam existir para prevenir as crises. Isso é dominar. Eu vou detalhar mais isso a fundo para você no episódio 2 e 3 dessa série. Então, voltando para o foco. É por isso que se você quer ter a liberdade, baixos custos e a chance de cuidar dele em casa, você precisa definir claramente o que você quer, para que a sua mente se concentre nisso. Faça esse exercício agora. Pega um papel e uma caneta aí e escreve. Eu quero dominar a alergia e parar de brincar de cabo de guerra. E colhe na sua parede, na geladeira da sua casa, num lugar que você sempre vai olhar. Não anota no celular, não. Anota onde você pode olhar. Agora você definiu o seu foco. Não negligencie essa tarefa, ela é muito importante. E a partir do momento que você se concentra no que você quer, você vai ver os detalhes daquilo ali. Como é que você vai chegar? Como é que você vai se planejar? Como que você vai alcançar aquilo ali? Quando você se concentra nisso, você vai ver que aquele objetivo vai vir para perto de você. E o resto todo que te atrapalha ficará fora de foco. Eu quero que você faça só mais um exercício de fixação para o erro do foco. Vamos lá? Preparados? Anota essa aí. O produto vai te levar a acabar com os sintomas, mas ele não é o responsável pelo domínio da alergia. Você quer uma prova disso? Você, como tutor de alérgico, já deve ter recebido várias dicas de outros tutores que às vezes nem tem um animal alérgico, apenas um animal com problema de pele. As dicas são um enorme problema na jornada do domínio da alergia. Elas nascem de pessoas que se baseiam em resultados próprios e que decidem generalizar como se fosse um único jeito de resolver a alergia mundial. Bem diferente de um tutor capacitado, que tem o conhecimento sobre alergia. Ele não vai te indicar um produto ou um jeito milagreiro, porque ele sabe o que serve para um, não necessariamente serve para o outro. E se ele indicar algo ao seu animal e não responder bem, a responsabilidade é dele. O capacitado vai te dar opções para ativar o seu senso crítico. Veja por quê. Anote mais essa. Isso aqui que eu vou te falar é ouro para o domínio da alergia. Olha essas fotos. Aparentemente, lesões parecidas com graus diferentes, mas na verdade se tratam de 3 tipos de fases de pele: a desidratação, a inflamação e a infecção. Aí o tutor comenta ali com alguém sobre o seu animal e essa pessoa responde: ah, eu vi um vídeo de uma mulher usando um shampoo no pet dela, tem lesões iguaizinhas com a do meu e funcionou super bem para mim também. Agora vamos entender que ela se baseou em crenças próprias que nasceram do uso sistemático da estratégia convencional. Com isso a gente vai verificar os perigos por trás dessa dica. Primeiro, que shampoo milagroso é esse? Você que está aí na sua casa agora, que usa shampoos no seu pet, esse mesmo shampoo aí que um dia deu um resultado e agora não mais. Pega ele aí nesse momento, vai ali atrás no rótulo, em composição, e verifica se tem essas bases na sua composição: clorexidina, cetoconazol ou benzoíla. Se a sua resposta for sim, eu sinto lhe dizer que esse shampoo não vai servir por muito tempo, pois eles servem apenas para corrigir infecção na pele e, para isso, ele tem como efeito colateral o ressecamento. Ele pode afinar a pele e desenvolver outras alterações. Ou seja, você começa a piorar ou abrir espaço para outros problemas. Quem já passou por isso? Você está usando desses shampoos aí ditos milagrosos e de repente a pele que estava indo super bem começa a descamar inteira. Encher de caspa pela casa.
Um outro exemplo. A pele estava indo super bem, os pelos começaram a ficar secos, duros, a cair pela casa toda. Ou então, o shampoo que ia super bem, de repente, começou a dar coceira após o banho. Isso quer dizer que o shampoo é ruim? Que ele não presta? Não. Quer dizer que o tutor está usando o que é familiar, para o que foi condicionado a ele pela estrutura da estratégia convencional. Com isso, ele segue em busca de algo que indicam toda vez que ele precisa, sem entender muito daquilo e as consequências. Entendeu o perigo das dicas? O produto vai acabar com os problemas de um animal que não é alérgico. Mas para um alérgico, somente ele. É como se você tivesse comida na geladeira, mas não tem panela, fogão ou micro-ondas. Ou seja, você não tem as ferramentas. Um passo muito importante é você sair da alopatia. Assim como os meus alunos, por exemplo, substituem remédios que causam efeitos colaterais por produtos naturais que não geram dano ao sistema imunológico. Os produtos, sejam farmacêuticos, não alopáticos ou ervas que você compra ali na feira, no supermercado, já eliminam alguns gatilhos de crise gerados no sistema gastrointestinal e imunológico. Somente com essa troca, você já elimina gatilhos. Mas você precisa entender que esse é o primeiro passo em direção ao domínio. Mas é apenas o primeiro. Portanto, buscar o produto específico é brincar de cabo de guerra. Então pega o teu papel de anotações aí e define e alinha ainda mais o seu foco. Deixa isso exposto para você. Eu não vou continuar brigando com os sintomas e a partir de hoje tiro o meu foco da doença e começo a focar no portador. Eu vou dominar. Agora que você identificou e começou o processo de limpeza dessa crença, precisa exercitá-la. Então vamos ao segundo erro do descontrole da alergia, que é o papel. Eu gosto de contar essa história. Uma certa vez eu e meu marido estávamos na casa de um casal de amigos. Os meninos estavam ali tomando um uísque e eu perguntei ao pai desse nosso amigo se ele não iria acompanhar eles. Ele disse que não, porque ele estava em processo de controle da diabetes. O senhor ali de média uns 70 anos, e foi uma baita conversa. Simplesmente, ele me deu uma aula de como viver com diabetes de forma saudável. Ele passou muito tempo da sua vida aplicando medicamentos e vivendo uma vida como se não tivesse diabetes, sempre tratando a consequência do problema. Daí ele ia ao médico, pegava a receita, aplicava os remédios e seguia a vida. Até que em um certo momento ele foi bater na emergência por questões alimentares. O que ele teve que fazer para mudar isso? Melhorar sua saúde e ter mais anos de vida? Ele teve que se levantar da plateia de sua vida e sair do papel de espectador. Aquele que só seguia uma estratégia convencional, antiga, com orientações generalistas e ancorada em muita alopatia, para assumir o palco de sua vida e o papel de protagonista da sua saúde. Hoje, ele não toma mais remédios. Ele encontrou o equilíbrio que o levou ao domínio da doença crônica dele. E com o seu animal, isso também acontece. O tutor na posição de espectador, ele não decide absolutamente nada. Ele assiste tudo da plateia, se submetendo ao roteiro que o próximo vet vai dar. A tal da estratégia antiga e convencional que coloca todo mundo no mesmo bolo de problemas. Porque ele não tem conhecimento para assumir o protagonismo. E muito menos acredita que pode ser capaz. Veja só, hoje nós temos informações suficientes para saber que uma atividade física pode prevenir uma série de problemas cardíacos, que uma alimentação balanceada controla uma diabetes, coisa que há uns 30 anos atrás era taxado como desnecessário, maluquice. Ah, doutor, me passa um remédio para isso. Uma pessoa pode decidir viver de uma forma saudável, adotando estratégias para alcançar o equilíbrio ou à base de medicações, enfrentando limitações e efeitos colaterais. A única coisa que ela precisa é de conhecimento específico para decidir se ela quer ser protagonista ou espectador. Você já ouviu a seguinte frase? O meu povo perece por falta de conhecimento? É uma citação bíblica, mas que serve para qualquer área da nossa vida. Nós sempre iremos perecer perante a falta de conhecimento. E é esse o nosso terceiro erro,
A falta de conhecimento. Por exemplo, se você não está atualizado na sua profissão, das novidades, das estratégias, você fica para trás na empresa e pode até ser substituído. Falta de conhecimento. Se você não tiver educação financeira e gastar descontroladamente, vai viver endividado ou endividado, falta de conhecimento. Se você não estudar para uma prova, você vai fazer uma prova ruim, falta de conhecimento. Um ensinamento tão antigo que serve para todas as áreas da nossa vida e com a alergia animal não é diferente. Se você investe toda a sua energia, dinheiro, tempo em remédios para alergia, não se capacita, não se prepara para ter um alérgico, vai ficar naquele ciclo vicioso, brigando com sintomas e no médio e longo prazo vai sentir no bolso os efeitos colaterais e o animal na saúde. A jornada é a mesma para todos. Pergunte a um tutor de quarta fase. O tutor se pergunta, será que a vida dele vai ser assim mesmo? Será que não tem solução? Eu vou ter que aumentar a dose de remédio de novo? E é nesse momento que a ficha cai. Será que eu vou ter condições financeiras de manter do jeito que as coisas estão indo? Você já pensou em investir em um carro popular em crises? 26 mil? Esse foi o investimento de uma tutora de terceira fase que me enviou no Instagram. 30 mil? Esse foi onde um aluno meu chegou antes de se capacitar com esse método. Essa é uma direção que o desequilíbrio da alergia pode te levar. E eu tenho certeza que nesse evento, onde milhares de pessoas se inscreveram, tem centenas, quem sabe milhares delas nessa situação. O fato é que essa situação financeira não depende se pode ou não pagar. Algumas pessoas podem, mas se esse tutor tivesse conhecimento específico sobre o domínio da alergia do seu pet, ele poderia investir esse valor em outras coisas, como roupas, viagens, sapatos ou a entrada de um carro. Por exemplo, como essa minha aluna vai te contar. Um animal controlado é uma pessoa que trabalha bem, porque você não está preocupado. Minha cabeça já não está mais aqui nele, sabe? Comprar um sapato. Um sapato é o quê? R$80? Mas eu tinha que gastar não sei quanto de consulta com ele. Então eu falava, eu andar de sapato novo ou eu dar qualidade de vida pro Bruce? Só que eu não entendia que aquilo não era qualidade, né? Hoje ele tem qualidade. Hoje ele deita com essa barriga linda, rosada aí no chão, esfrega no chão. Deita esticadão, do jeito que ele gosta. E é isso que me traz felicidade. E antes de eu te revelar qual é o quarto erro, eu quero te perguntar. Sabe qual é a frase mais famosa no mundo dos alérgicos? Eu já fiz de tudo e nada resolve. Eu ouço isso todos os dias, pode ter certeza. Mas eu só ouço isso de um tutor que não está no caminho do domínio da alergia. Sabe por quê? Porque eu só escuto isso do tutor que está brigando com as crises alérgicas, tendo as mesmas atitudes e esperando resultados diferentes. E esse tutor, sim, parece mesmo que já tentou de tudo, porque ele tentou muito do mesmo. Tentou tudo o que o tratamento convencional disponibiliza. Isso é cansativo. A estrada é igual para todos. Usam as mesmas coisas e só percebem quando os últimos recursos param de fazer efeito. Portanto, por causa dessa trajetória tão longa, o tutor se torna o nosso último erro. Erro número 4, imediatista. O erro 4 é a consequência da jornada. O imediatismo se instala no tutor e ele continua procurando a solução num frasco, numa pílula, numa injeção, e ele quer que acabe ontem. A alergia é vista só como um problema. Ninguém aqui já parou para analisar o outro lado da doença. O motivo dela ter vindo no animal que você adotou. A alergia é mensagem, é ensinamento. E um deles é o de ter paciência com tudo e com todos. A alergia nos ensina a nos equilibrar. Os tratamentos convencionais têm um mecanismo de liga e desliga. Então, quando o sintoma desliga, o tutor relaxa, o cérebro descansa. Quando o sintoma liga, o tutor fica em alerta. E quando isso se repete de forma cíclica, criamos um hábito. E por mais triste que seja ouvir isso, a automedicação é habitual. E quando pensamos sobre a quantidade de crises e situações que aconteceram, ele já liga sobrecarregado de lembranças que não queremos lembrar. E o comportamento natural do cérebro, desde os tempos da caverna, por hábitos, é de não querer ficar tenso, pois tensão remete a perigo.
Por esse motivo, o nosso cérebro faz de tudo para desligar o sintoma, evitando o perigo. E isso, feito repetidas vezes, vai gerar um comportamento imediatista. Porque ninguém quer ver o seu bichinho sofrendo. Eu sei disso. Se você está aqui, é porque você está incomodado com isso, com aquela coceira toda. Porém, usar a mesma estratégia antiga e convencional vai gerar o mesmo resultado. Perceba onde isso te colocou. Uma posição limitada, que não te dá opção para onde correr. Você, sensibilizado pela situação, recorre ao que desligará o sintoma mais rápido. Chega um momento que o tutor não vai ter resultados instantâneos. Porém, não foi de uma hora para outra que o organismo do animal sobrecarregou. Então, não é com o imediatismo que ele vai descarregar. Esse liga e desliga é um apoio emocional. Eu chamo de muletas da alergia. Onde vem os produtinhos famosos, anticoceiras, injeções, pílulas e mais pílulas. Porém, para que você entenda de uma vez por todas, o problema da alergia não está na doença, está no doente. O foco não é a consequência do problema, é a raiz. O mantra dessa aula é: um tutor equilibrado chega no domínio saudável. Guarde isso. Saiba que se você ainda não chegou nos resultados que gostaria com o seu filho, é porque está cometendo esses erros e não tem uma estratégia ou um plano efetivo para chegar lá. Eu vou falar mais sobre isso no episódio 2 e 3 dessa semana. Até aqui, eu te mostrei as causas de desequilíbrio da alergia. As etapas dentro da estratégia convencional que conduzem tutores a desenvolverem erros que estão impedindo de chegar ao domínio da alergia de forma saudável. Que se você continuar agindo dessa maneira, vai continuar preso no ciclo vicioso. E agora você sabe que quem não tem conhecimento perece de problemas. Eu te expliquei como você, na posição de espectador, não tem chance de sair desse ciclo, por ter sido condicionado a isso. Mostrei como é ineficiente ficar atirando para todos os lados e focando na consequência do problema, ao invés de focar na solução. Eu ainda falei o quão é problemático seguir orientações de pessoas que não têm capacitação para lidar com alérgicos, que a automedicação lhe atrasa por estar fazendo no escuro e atrapalha no processo de domínio. Que não entender a importância do processo de protagonista faz o tutor sempre voltar a estaca zero, sempre, porque ele sempre vai delegar a culpa para alguém, trocar de veterinário, começar do zero e, por fim, que shampoo medicamentoso nenhum e medicamento de uso contínuo nenhum servem para manutenção. Eles são brechas para outros problemas. E agora eu vou te mostrar como é esse passo a passo desse método. Porém, vai ficar para o próximo episódio porque esse já está muito grande, né? Mas eu tenho alguns deveres de casa importantes para você já começar o seu treinamento. Vamos lá? Então deixa eu te explicar quais serão esses deveres. O primeiro é identificar os erros e os comportamentos e postar na nossa comunidade da Jornada do Domínio da Alergia Animal, lá no Facebook. O fato de você ter consciência do erro e afirmar isso em palavras que está praticando já lhe abre a possibilidade de encontrar soluções. Descreva onde estava o seu foco antes e para onde você vai direcioná-lo agora. Não deixe de participar na comunidade. Segundo, assistir a aula 2 a partir de quarta-feira, que vai ao ar às 8 horas da manhã. E terceiro, assistir às lives com os tutores classe A na terça e na quinta, às 20h20, no meu Instagram. E entender o que essas pessoas que chegaram no domínio da alergia têm de tão parecido com você e como fizeram para chegar lá. Dessa forma, vai te dar a possibilidade de seguir o mesmo caminho. E é muito mais fácil andar por uma rua pavimentada do que abrir o caminho da mata sozinho. Como são milhares de participantes aqui na jornada gratuita, eu não vou ter como analisar as respostas e dar apoio individual como eu e a minha equipe fazemos com as tarefas dos cursos, que tem menos alunas, mas nós iremos ler todas as mensagens e responder o máximo de pessoas possíveis. E na aula 2, que será disponibilizada na quarta-feira às 8 horas, eu vou te mostrar a tríade do animal alérgico, assunto dos gatilhos de crise, com um passo a passo base para você já começar a aplicar no seu pequeno. Pois o seu pet merece essa qualidade de vida e ela depende de você.
Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe ele com outro tutor de pet alérgico que também acha que já fez de tudo e que quer uma solução saudável para o domínio do pequeno. Não esquece de postar na comunidade os erros que você irá corrigir, onde estava o seu foco antes e onde estará a partir de agora. Beijos e lambejos, eu te vejo no próximo encontro. E lembre-se, o conhecimento é a chave para o domínio da alergia. É o que vai agir na raiz do problema e livrar de perecer, ou seja, de problemas futuros. Grande beijo e até mais!